Geopolítica é o conjunto de estratégias feitas por um Estado para administrar seu território geográfico e relações com seus vizinhos. Bem-vindos ao especial Geopolítica do Mundo Antigo até o Império Romano. Neste episódio você vai entender por que as primeiras civilizações se desenvolveram nos locais onde estavam e como Roma chegou a dominar o mundo ocidental e parte do mundo oriental. Veremos também a geopolítica de Israel e o que levou Roma a travar uma guerra tão intensa com os judeus no ano 70 depois de Cristo. O Observatório 7 é um canal interdisciplinar com 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, teologia e arte. E neste episódio nos serviremos de mais um saber, a geografia. Este vídeo é parte de uma série sobre o mundo no século de Cristo e antecede as guerras judaicas e romanas. Para compreender seu contexto, curta e inscreva-se, examine a bibliografia abaixo do título. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações e usa imagens meramente ilustrativas, a não ser quando são mapas ou especificadas por legenda. Os primeiros assentamentos humanos da pré-história que conhecemos estão na Anatólia, região hoje ocupada pela Turquia. Embora pequenos grupos nômades vivessem da caça e coleta pelo mundo inteiro, as primeiras vilas encontradas por arqueólogos estão em Navale Sori e região, onde muito próximo está Göbekli Tepe, o primeiro centro religioso da humanidade. E ambos estão exatamente onde a história bíblica do Gênesis diz que a humanidade recomeçou a civilização descendo das montanhas do Ararat após uma grande inundação. Navale Sori e Göbekli Tepe estão nos afluentes do rio Eufrates, e este rio desce em direção à Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, exatamente como a Bíblia diz que os descendentes dos sobreviventes desceram ocupando a terra de Sinear, nome bíblico para a Suméria. O domínio do trigo e a era neolítica se expandiu deste canto da Turquia para uma área geográfica em forma de meia-lua, na qual uma ponta descia pela Síria, Líbano, Israel e Palestina, terminando no Egito. E esta região chamamos de Levante, em referência ao ponto de vista dos primeiros geógrafos que olhavam para o oriente do mar Mediterrâneo e viam a costa leste do mar como o lugar onde o sol se levanta. E a outra ponta do crescente fértil descia pelo oriente até a foz dos rios Tigre e Eufrates, no Golfo Pérsico, formando a planície entre os rios que chamamos de Mesopotâmia. Na ponta destas regiões se desenvolveram as civilizações mais antigas do mundo, Egito e Suméria, que desde cedo comercializavam uma com a outra pela rota através do crescente fértil. Simultaneamente surgiram assentamentos humanos mais isolados na beira de grandes rios em outros lugares do mundo, como na Índia e na China. A ilha de Creta é uma excepcional exceção, sendo uma civilização insular que também surgiu nesta mesma época. Desde a pré-história, outros territórios como América do Norte, Europa e Ásia Central estavam debaixo de um frio muito agressivo, impedindo a agricultura. A Europa amadureceria muito mais tardiamente como civilização através de migrações vindas do Mar Negro, que tinham contato com o crescente fértil. Os poucos refúgios europeus que tinham calor eram territórios muito pequenos para suportar uma grande civilização, entre ilhas e montanhas na costa sul que mantiveram apenas pequenas populações.
A Oceania era muito limitada e isolada e nunca desenvolveu agricultura. A América do Sul era um território difícil com uma muralha de montanhas gigantes na costa oeste e densas florestas úmidas no leste. A velha África tinha regiões áridas no norte, densas florestas no centro e savanas repletas de predadores de grande porte muito perigosos em vários lugares. Em outras palavras, por sua geografia, por seu clima e biodiversidade, o Crescente Fértil era o lugar mais seguro e propício para a humanidade se desenvolver como civilização. Mas as grandes glaciações haviam ressecado tanto o clima que um processo de desertificação sem volta começou a transformar o Saara e a Arábia Verde em dunas de areia, o que concentrou ainda mais a humanidade em torno do Nilo e da Mesopotâmia. O Egito ficou naturalmente protegido por desertos de todos os lados, enquanto as outras cidades do Crescente Fértil evoluíram para fortalezas. Estas cidades autônomas, com guerras e alianças, se coligaram nos primeiros estados. Assim como o Egito acabou unificando seus reinos. Desenvolveram-se religiões, leis e monarquias que também empurraram migrações entre Ur, Síria e Canaã, justamente no período que a Bíblia conta a história de Abraão. Canaã, onde hoje fica Israel, era bem diferente nesta época, cheia de vales verdes, bosques de carvalhos irrigados pelo Rio Jordão e seus afluentes. Milênios de guerras e alterações climáticas tornariam a região no país pedregoso e árido que vemos hoje nas imagens de Israel. As mudanças climáticas são vistas na história bíblica com estiagens e fomes descritas nas histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José. O Egito, sendo um oásis gigante permanente, tornou-se o refúgio dos povos asiáticos que migravam e entre eles estava uma tribo que se tornou o povo de Israel e que depois retornou para Canaã como o povo que lutou durante 500 anos pelo domínio local, estabelecendo-se como monarquia durante o governo de Saul no final da Era do Bronze. Mesopotâmia estava abalada politicamente e os gregos micênicos que dominavam o Mediterrâneo viram surgir uma coligação misteriosa que hoje chamamos de povos do mar e que destruiu todas as civilizações desde a Grécia, costa do Levante e especialmente os hititas e os egípcios que disputavam entre si o domínio do corredor de povos em Canaã. Egito conseguiu expulsar os povos do mar e sobreviveu, porém abalado. E na costa sul do Levante, alguns destes povos formaram os filisteus. Eles traziam armas superiores de uma nova tecnologia, o ferro, que iniciou a próxima era na qual, entre o vazio de grandes civilizações, duas pequenas civilizações do Levante tiveram sua oportunidade na história. Os fenícios desfrutavam de uma neutralidade graças às suas incontáveis alianças comerciais e, com a madeira de seus cedros cortados nas montanhas do Líbano, lançaram navios mercantes de seus portos em Tiro e Sidom. Ao mesmo tempo, o rei Davi unificou as tribos israelitas, dominou o ferro e, com isso, submeteu os filisteus e todos os seus vizinhos. Como Davi e Salomão dominaram militarmente o corredor terrestre por onde todas as rotas fluíam em 3 continentes, África, Ásia e Europa, eles enriqueceram e fizeram parcerias com os reis de Tiro e Sidom, que controlavam as rotas do mar, mas eram vulneráveis por terra. Tudo o que circulava entre Índia e Espanha passava ou por fenícios ou por hebreus. Davi colocou a capital Jerusalém na antiga Jebus, uma fortaleza na região montanhosa da Judéia, tomada dos cananeus e regada internamente por uma fonte de água. Jerusalém e a Judéia não eram tão férteis como a Galileia ao norte, onde os rios das montanhas desciam para o lago da Galileia, mas em Jerusalém a cidade era muito mais protegida
era central e tornou-se o centro religioso como o único templo do único Deus. Mas nas gerações após Salomão, os problemas internos fragilizaram Israel, que se dividiu em 2 reinos mais fracos, e estes tornaram-se um alvo fácil para os próximos impérios que se levantaram na Mesopotâmia. A Síria, Babilônia, Medo-Pérsia se sucederam como os reis do norte que lutavam contra o rei do sul no Egito, tendo Israel no meio deles. E quem dominava esta faixa de terra de Israel controlava a única ponte de terra entre o mar Mediterrâneo e do outro lado um imenso deserto, assim ligando 3 continentes. A Grécia, por sua vez, precisava expandir territórios para crescer, pois sua geografia era muito ruim, composta de montanhas e ilhas pequenas. E como tinha raízes na costa da Ásia Menor, na sua vizinhança, logo após um trecho de mar, desde cedo teve colônias e bateu de frente com os persas que tentavam expandir seu domínio até o mar Mediterrâneo e adentrar na Europa. As guerras greco-persas culminaram com Alexandre o Grande unificando a Grécia e marchando contra o Oriente para derrubar o Império Persa. Mesmo assim, antes disso, Alexandre fez questão de desviar para Jerusalém, tomando posse do Levante e descer ao Egito, garantindo o celeiro do mundo, antes de retornar sua guerra contra Dario e ir até a Pérsia. Nenhum império deixou Jerusalém de lado, pois quem controla o Levante controla o mundo. Lutando pelo domínio oriental, a Grécia esqueceu o Ocidente, onde ao norte da África, Cartago, geograficamente era perfeita como porto, estando protegida naturalmente e afastada de todas as guerras. Recebia tudo que vinha por rotas da África subsaariana, pelo mar vindo da Espanha, da Bretanha, e conectava com as ilhas mediterrâneas até chegar no Oriente e no Egito. Cartago dominava técnicas de cultivo oriental da azeitona, que produzia o maior combustível e produto culinário da época, e por seus navios o vinho, trigo, ouro, marfim, tecidos, peles cruzavam o mar. Finalmente, a colônia fenícia de Cartago se tornou mais importante do que sua mãe, a cidade portuária de Tiro, que sucumbiu nas guerras orientais. E ao mesmo tempo que Cartago crescia, outra cidade crescia numa geografia muito especial. Bem no meio do Mediterrâneo, a Península Itálica projetava-se como uma doca gigante da Europa para dentro do Mediterrâneo. Cartago e Roma surgem apenas quando o comércio passa a ser o maior modo de riqueza para uma cidade no mundo antigo. E o transporte se descobre muito mais eficiente através do mar, por onde grandes cargas podiam ser levadas com menor custo. A partir daqui, o Mediterrâneo torna-se mais importante do que o Crescente Fértil como rota. A Itália é um território de difícil invasão, pois é uma faixa peninsular com uma coluna montanhosa chamada Apeninos cortando seu centro de norte a sul. Esse relevo produziu uma série de pequenos vales e colinas que descem para o litoral com vários rios. Ao norte, a Itália está separada pelos Alpes, que se erguem como uma defesa natural. Do lado esquerdo, o mar Tirreno é separado do Mediterrâneo pelas grandes ilhas da Córcega, Sardenha e Sicília, que no mundo antigo eram o ponto de parada dos navios mercantes vindos da Espanha. Do lado direito, o mar Adriático separava os povos itálicos dos estados ilírios, que eram muito fracos, espremidos entre as montanhas dos Balcãs, tendo ao sul deles a Macedônia e Grécia envolvidas mortalmente numa guerra secular no seu lado oriental. O rio Tibre nasce nos Apeninos e corta Toscana, Úmbria e Lácio, chegando caudaloso nas 7 colinas, onde pastores criaram assentamentos que se uniram para se transformar em Roma.
O rio Tibre é navegável até 100 quilômetros acima e 24 quilômetros abaixo de Roma ele termina no porto de Ostia, uma extensão portuária da cidade que possibilita o comércio, mas que mantinha o centro urbano longe o bastante de invasões relâmpago vindas do mar. O clima romano favorecia a agricultura, tendo verões quentes, invernos amenos e úmidos, onde no maior frio poderia trazer neve, mas nunca tão intensa. O povoado original de Roma possivelmente se organizou no val natural do Tibre, na ilha Tiberina, local mais fácil para uma ponte unir os dois lados. Entre as 7 colinas dos montes Aventino, Célio, Capitolino, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal, até 500 a.C., Roma era uma entre muitas pequenas cidades da Itália, e a civilização mais expressiva da península estava no norte, sendo os etruscos, cujos reis dominaram Roma. Mas nos próximos 200 anos, enquanto no Oriente Babilônia e persas lutavam, Roma apareceu no mapa, enriquecendo com sua geopolítica muito favorável. Em 390 a.C., a riqueza crescente da cidade de Roma chamou atenção e os latinos tomaram o primeiro susto. Os gauleses cruzaram os Alpes e desceram pela Itália numa expedição impiedosa de saque. A lição amarga levou os romanos a construir sua primeira muralha e formar um exército capaz de garantir que isso nunca mais voltasse a acontecer. O próximo século foi gasto formando um exército profissional, forjando alianças, assimilações de povos vizinhos e pequenas guerras, até que a política de inclusividade de Roma a levou a dominar toda a Itália, ilhas ao redor, e então, entre o terceiro e segundo século a.C., as guerras púnicas começaram entre Cartago e Roma, disputando as ilhas e terminando com a vitória latina. Enquanto os reinos helênicos lutavam entre si no Oriente e a dinastia dos Macabeus se levantava na Judéia, Roma se apoderou de toda a tecnologia e colônias de Cartago. Com um exército superior e enriquecida, rapidamente engoliu a Grécia e assim eliminou o único rival europeu que poderia lhe derrubar. Na sequência, expandiu seu território para a Ásia Menor, fazendo alianças e avançando em direção ao Oriente. Tomando Cartago, Roma conseguiu crescer de forma radial, prezando pela tomada de cada região costeira do Mediterrâneo. Engoliu a Península Ibérica e conectou esta com a Itália, dominando o sul da Gália, onde hoje é o sul da França. Logo a seguir se avançou para dominar o sul do Mar Negro, controlando o comércio entre os maiores mares. Com o fim das guerras alexandrinas, gregos estavam espalhados demais e sem liderança, enquanto as civilizações mesopotâmicas tinham chegado ao fim pela espada grega, restando apenas a tribo dos partas, que se desenvolveriam como um estado tampão sobrevivente entre a Armênia e a Ásia Central. Roma tinha agora um império e para isso precisava de um exército controlador, mas o exército era sempre impagável. E para isso Roma precisava de mais terras para dar como recompensa aos soldados. E para ter mais terras precisava de mais soldados. Então, este ciclo vicioso nunca tinha fim e foi o maior estímulo para o expansionismo territorial que levou os romanos para a Gália e interior da Europa. O império sucedeu à república e Augusto anexou o país do Nilo, o celeiro dos povos, de onde vinha o trigo romano. E, é claro, o corredor do Levante, ou mais especificamente Israel e Jerusalém. De início aliada, depois conquistadora, Roma dominou Jerusalém e a Judéia e fechou o anel no entorno do mar Mediterrâneo, tornando a Itália o centro isolado deste império. Sem acesso ao mar e ao comércio, nações do leste europeu, Arábia, Capadócia
e depois até a própria Mesopotâmia caíram aos pés de Roma porque estavam isoladas e empobrecidas, sem poder fazer comércio nem por terra nem por mar. Diferente dos outros impérios que foram tão breves, Roma dominaria o mundo por muitos e muitos séculos sem ameaças significativas, porque ao dominar o Mediterrâneo, geograficamente estava protegida, garantindo que ninguém se tornaria tão rico e grande para poder desafiá-la. Absolutamente ninguém tinha acesso ao mar e, portanto, ninguém chegaria a Roma diretamente. O segredo de Roma para durar tanto tempo e ser tão rica e forte foi enfraquecer todos os outros povos, isolando-se através do anel do Mediterrâneo. Com a aliança com os armênios e partas na época de Nero, a última ameaça estrangeira contra Roma foi apaziguada. Se você olhar o mapa do Império Romano em sua maior extensão, vai perceber que a maior parte das fronteiras ao sul e ao leste eram desertos, montanhas íngremes ou mares intransponíveis por novos inimigos. Apenas 2 lugares Roma desistiu de dominar totalmente, sendo eles os celtas do norte da Bretanha e os germânicos no extremo norte da Europa. Para Roma, estes povos germânicos pareciam muito ignorantes, eram um número muito pequeno e incapazes de se tornar uma ameaça significativa, vivendo num território de pântanos, montanhas e florestas geladas que não valiam o custo-benefício de lutar e manter uma província num lugar tão longe. Ainda demoraria 400 anos, mas este ponto fraco deixado pelos romanos no norte da Europa cresceria em população, iria evoluir em tecnologia do ferro e, num momento de liderança fraca em Roma, desceria do norte para invadir o Império Ocidental, levando-o ao fim. Entretanto, no século de Cristo, no auge do Império Romano, apenas um povo dominado por Roma nunca abriu mão de sua identidade nacional e religiosa. Roma sempre teve a Judéia como foco de problemas e lidou com eles dando relativa autonomia, inclusive religiosa, desde que eles pagassem os impostos. Os judeus pagavam de má vontade, mas pagavam desde que pudessem manter sua liberdade religiosa e serviço no templo, mantendo-se longe dos deuses romanos. Mas Nero havia aumentado os impostos das províncias para reconstruir Roma após o incêndio. E numa relação tensa que já existia desde a chegada dos romanos na Judéia, o governador romano da Judéia, chamado Floro, apreendeu o tesouro do templo no final dos anos 60 e os judeus se rebelaram, iniciando as revoltas da guerra que levou Jerusalém e o templo à destruição. Quem controlava Jerusalém controlava a Judéia e Israel. E quem controlava o território de Israel, da Judéia, controlava a ponte de terra entre o deserto e o mar, conectando a África, a Ásia e a Europa. Portanto, quem controlava Jerusalém controlava o eixo do mundo, fechando o anel do Mediterrâneo e vivendo seguro no centro dele. Roma não abriria mão de Jerusalém e, no final da guerra, concluiu que a única maneira de controlar a região seria não ter por ali os inquebráveis judeus. É por isso que as guerras judaico-romanas são tão importantes para a história do mundo, pois elas não apenas espalharam o judaísmo e o cristianismo pelo mundo, alterando a religiosidade, filosofia e maneira de ver o mundo de todo o império, como modificaram a geopolítica da região para sempre. Ainda hoje, o mesmo território é o eixo de disputas do mundo, pois quando os judeus voltaram à região, ela já estava ocupada por novos povos, agora de fé islâmica. Atualmente, Israel é a porta de acesso dos Estados Unidos e também dos seus aliados para as terras do Oriente Médio, onde estão vastas reservas de petróleo. Jerusalém também continua sendo o ponto de ambição religiosa de católicos, ortodoxos, protestantes, dispensacionalistas, judeus e muçulmanos,
que reclamam a importância religiosa daquele local. E quem controla a região do Levante tem acesso a um ponto militarmente fundamental, porta de entrada para a mais rica região em combustíveis do mundo. Na história atual, Estados Unidos se ergueu como um novo império mundial, dominando rotas marítimas, e na Itália, em Roma, o Vaticano é hoje um pequeno reino com milhares de adeptos em todas as nações do mundo, a qual os reis e grandes da terra ainda consultam. Diferentes opiniões dividem as pessoas sobre as questões do Oriente Médio e a disputa por seus recursos e por seu significado religioso. Mas como a geopolítica conversa com a teologia bíblica? O que a Bíblia, enquanto revelação de Deus, fala sobre a soberania de Deus e a geografia onde as nações habitam? A teologia cristã também é um dos 7 saberes deste canal. E agora comparamos a geopolítica com a teologia bíblica. Em teologia, o texto bíblico revela Deus como soberano da história. Ele não apenas observa a história, como interfere nela. A teologia é, portanto, completamente oposta às teorias materialistas da história. Em Gênesis 11:8, é Deus quem dispersa a humanidade do Oriente para todos os lugares do mundo para povoar a terra. O mesmo é confirmado na teologia do Novo Testamento, onde em Atos 17:26-27, Deus fez toda a humanidade de um só homem e determinou os tempos e lugares exatos de quem os deveria habitar. No Antigo Testamento, Deus é o dono da terra e entrega a região de Canaã a Israel. Deus determina os domínios dos vizinhos e proíbe Israel de se apossar deles. No profeta Daniel, Deus revela a sua permissão e vontade, estabelecendo e destronando reis, e revelando a sequência de impérios que dominaria o mundo, a saber, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Salmos 7:8 avisa que Deus julga as nações, portanto, punindo sua crueldade com a própria história que traria juízos e consequências sobre estes povos. Mas no final dos tempos, as nações seriam reunidas na presença de Deus para prestar contas por seus atos. Para a teologia bíblica, a maior parte dos atos de Deus sobre as nações não ocorrem por feitos sobrenaturais, a não ser alguns poucos milagres na história do antigo Israel. Em geral, o padrão dos atos de Deus na história é a providência divina. A providência não é um milagre, um ato sobrenatural. É o agir de Deus por meios naturais, alinhados para cooperar com os propósitos de Deus. Providência é a capacidade que Deus tem de providenciar sua vontade, utilizando-se de meios naturais, seja a geografia, o clima, ou de meios humanos, sejam exércitos, povos, reis, que não necessariamente estão sob efeito sobrenatural ou obedecendo a Deus. Assim, para a teologia bíblica, as nações podem fazer planos gananciosos e até atos cruéis, mas para a frustração delas, a longo prazo, não apenas elas serão julgadas, mas Deus transformará o mal delas no bem planejado no projeto geral de Deus. No final, a soberania de Deus vencerá a rebeldia humana e os planos de Deus serão sempre executados numa esfera cósmica. Em teologia bíblica, o Criador é muito mais do que Deus do antigo Israel. Ele é Deus de todos os povos e sobre todos os povos. O profeta Isaías descreve a soberania de Deus e seus atos com as nações nas seguintes palavras: Ó soberano Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus?
Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor, a menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Isaías 40, 10-18.